Fala aí pessoal, estamos de volta para mais um vídeo, Teclas Daniel na área, repercutindo com vocês a polêmica da venda de camarote no estádio do Morumbi. Hoje certamente aí foi um dia muito difícil para todos nós, para tentar entender toda essa situação que surgiu hoje. Acordamos logo cedo com essa notícia que deixa o torcedor triste, né? É, já estamos feridos há muito tempo. E hoje foi mais um episódio aí da gestão pífia do Júlio Casares, onde envolve aí uma situação triste, no nosso clube, mais uma vez, o São Paulo sendo envolvido em mais um capítulo aí que certamente será policial. É lamentável, lamentável, e confesso para vocês que eu nem sei como iniciar esse vídeo de hoje, porque que ano, hein, cara? Que ano, olha, que ano difícil para nós torcedores do São Paulo. Acredito que pelo horário que eu estou subindo esse vídeo agora para vocês, a grande maioria da galera já sabe o que aconteceu. E se você está por fora, eu vou deixar aparecendo aqui em cima o vídeo que eu gravei no Teclas Daniel Esportes com os áudios, a minha opinião um pouco mais sobre o assunto também, reagindo ali com vocês o áudio. E vai aparecer também na tela final aqui, quando encerrar esse vídeo, daí você assiste lá, se você ainda não viu, tem tudo que saiu lá no Globo Esporte hoje. Esse é um vídeo para trazer para vocês um pouco mais o desdobramento do que pode acontecer no futuro do São Paulo e com as pessoas envolvidas. Vamos lá trazer para vocês aí, mas antes sobe o like, que é importante o like de vocês, é uma cobertura difícil, fiquei aqui o dia inteiro, a tarde inteira, tentando apurar, buscar informações, conversar com pessoas para entender um pouco mais esse caso, tá? Porque é um negócio bem delicado, envolve aí várias pessoas e certamente deve ter pessoas que não foram citadas que estão envolvidas nisso, porque é algo bem grande, né, cara? É uma situação bem estranha que aconteceu aí e o São Paulo tem que tomar uma iniciativa importante para tentar esclarecer tudo isso, tá? Então, de novo, sobe o likezão, que é importante aí, a sua inscrição também ajuda muito o nosso trabalho. Para começar, rapaziada, depois de tudo isso, né, a Mara Casares acabou se posicionando, o Douglas Schwartzman também acabou falando, o Márcio Carlomagno deixou uma declaração já no Globo Esporte, na entrevista ali, na matéria, aliás, né, que estava completa ali. Porém, até esse exato momento da gravação do vídeo, o Casares ainda não se posicionou. Tá quieto. São Paulo soltou nota, falando que vai apurar e tal, né? Que ficou surpreso com as notícias aí. Outro também que não falou nada foi o Muricy Ramalho, quieto, o Muricy Ramalho. O Muricy, ele não é conselheiro, né? Ele é um diretor remunerado do clube, mas é um ídolo. E a torcida do São Paulo hoje meio que pressiona um pouco mais ele, cobra um pouco mais de iniciativa do Muricy Ramalho. E até onde apuramos durante toda essa polêmica de hoje, o Muricy ele está preferindo ficar em silêncio. Algumas pessoas pedem para ele sair do São Paulo, né? Porque está sendo conivente com tudo isso, né? Pessoas falando, torcedores. E pelo que eu pude apurar e buscar de informações, o Muricy Ramalho, pessoal, ele vem recebendo diversas mensagens para ele deixar o São Paulo, para cuidar da saúde dele, da família, porque ele é ídolo e ele não pode estar no meio disso tudo. Por mais que ele não participe de toda essa polêmica que surgiu e outras coisas mais. Mas para a idolatria dele não ser manchada, para talvez não usarem ele de alguma forma de escudo e tal, essas coisas. Então, algumas pessoas, principalmente hoje, pediram para o Muricy, foram várias pessoas, tá? Várias pessoas pediram para o Muricy deixar o São Paulo. Agora cabe essa decisão do Muricy Ramalho tomar. É uma decisão importante aí que ele pode acabar tomando, se ele fica ou não no São Paulo. Então, pode ser que o Muricy Ramalho deixe o São Paulo. Não é oficial, mas pessoas estão pedindo aí
para ele, para o bem dele, né? Para o bem dele, para a saúde, porque ele não merece estar no meio dessas pessoas. Então, estão pedindo aí para o Muricy deixar o São Paulo, veremos o que ele vai fazer. Por enquanto ele está quieto, não está se posicionando, a imprensa está tentando falar com ele, pessoas da mídia também, mas ele está preferindo ficar na dele por enquanto, tá? Então, é o momento até de respeitar o Muricy, né, um pouco, não passando pano, mas ele não tem nada a ver com tudo isso que está acontecendo aí. Então ele vai refletir um pouco aí, vai definir se continua ou não para 26, porque tem muita coisa rolando aí triste, né? Isso pode até impactar com o Crespo, né? Porque ele falou também antes que ele gostaria que a política do clube não impactasse no São Paulo, nos jogadores. Isso certamente vai acabar impactando, de uma forma ou outra, vai impactar, tá, rapaziada? O que que acontece aí, tá? Tá tendo um movimento onde estão colhendo assinaturas para pedir aí o impeachment do Casares. Até onde eu vi, rapaziada, são necessárias 52 assinaturas. Está tendo esse movimento aí importante para tirar o Casares do comando de São Paulo. E até o momento possui, até foi 1h10 da tarde mais ou menos, tinha 41 assinaturas até então, tá? Então, aparentemente são as pessoas da oposição ali que assinaram e o pessoal da situação, por enquanto, até onde eu busquei de informações, estão quietas também, não se posicionaram, não falaram nada. Então, isso é o São Paulo, tá? Isso é o São Paulo de hoje, porque até o momento, só pessoas da oposição que se posicionaram, assinando ali, pedindo o impeachment do Casares. Eu vou até mostrar para vocês aqui o documento que foi soltado aí na mídia do Salve o Tricolor Paulista, né, pedindo aí afastamento das pessoas envolvidas, né? O Douglas foi afastado e também a Mara Casares. Está aqui o comunicado, né, a nota, conselheiros deliberativos do movimento Salve o Tricolor Paulista. Eu não vou ler tudo porque é muito grande. Se você quiser ler, você pausa aí o vídeo, tá? Que eu deixo para vocês lerem aí, tá? Então tá tendo esse movimento aí para tentarem tirar o Casares do comando aí do São Paulo, porque tá algo assim absurdo, cara. É muita coisa surgindo, cara. É algo surreal. O São Paulo perdeu o controle. O São Paulo perdeu o controle totalmente. Então alguma coisa precisa ser feita. Mas, cara, será que os conselheiros da situação vão apoiar isso? Porque até o momento da gravação do vídeo foram 41 assinaturas. E por enquanto que eu saiba, não tem ninguém da oposição, da situação, aliás, batendo de frente, querendo a saída do Casares. Porque se tivesse movimento, o conselheiro que tomar essa iniciativa, ele vai virar um cara da oposição. Então, por isso que estão quietos, né? A gente sabe muito bem como que é a política do clube. É triste, é uma nojeira. De fato, a política em qualquer lugar é nojento. E no São Paulo não é diferente. Vamos aguardar aí o que vai acontecer, mas veremos, né? Vamos lá, rapidinho. O Douglas acabou se pronunciando, Douglas Schwartzman e também a Mara, após a matéria do Globo Esporte. E eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho o posicionamento do Douglas aí na tela para vocês. Eu vou mostrar também da Mara Casares, tá, rapaziada? Diz o seguinte aí, a nota do Douglas Schwartzman. Diante das matérias divulgadas envolvendo o meu nome, considero necessário prestar esclarecimentos pessoais de forma serena e responsável, em respeito ao São Paulo Futebol Clube, aos torcedores e à opinião pública. Não tive, em nenhum momento, qualquer participação em venda, negociação ou comercialização de camarotes ou ingressos de eventos realizados no estádio do Morumbi. Nunca exerci função ligada à gestão ou locação desses espaços e jamais recebi qualquer valor, benefício ou vantagem relacionado ao São Paulo. Fui procurado apenas após uma situação já existente, com o único objetivo de tentar ajudar e evitar que um problema entre particulares gerasse desgaste indevido ao São Paulo Futebol Clube. Minha atuação foi pontual,
pessoal e sem qualquer caráter comercial, sempre com a intenção de preservar a instituição. O desconforto ocorrido decorreu exclusivamente da forma como me manifestei em uma conversa privada, ao utilizar um exemplo da minha experiência como empresário, no sentido de que atividades envolvem riscos e resultados distintos ao longo do tempo. Essas falas não refletem a realidade dos fatos, tampouco significam, em hipótese alguma, que eu tivesse qualquer ganho ou envolvimento com camarotes ou eventos. Reforço que só tive contato com essa situação após todos os fatos já estarem consumados e que os próprios áudios, quando analisados em sua íntegra, deixam claro que não possuo qualquer envolvimento com o problema, afastando a existência de conduta irregular de minha parte. Minha trajetória no São Paulo Futebol Clube sempre foi pautada pelo trabalho, pela responsabilidade e por resultados objetivos. Sob a minha gestão, 8 atletas foram promovidos ao elenco profissional, contribuindo de forma relevante para o equilíbrio financeiro do clube. Em menos de um ano, conquistamos a Copa do Brasil Sub-20 em 24, em 25, campeões da Copa São Paulo e fomos vice-campeões do Campeonato Paulista Sub-20, vice-campeões da Copa do Brasil Sub-17 e vice-campeões do Campeonato Paulista Sub-17, com participação em diversas finais, reflexo de um trabalho coletivo, sério e comprometido. Sigo confiante de que, mantida a estabilidade, temos grandes chances de continuar colhendo frutos, inclusive na próxima edição da Copa São Paulo. Por responsabilidade e respeito ao São Paulo, optei por me afastar temporariamente das funções que exerço apenas para permitir que a apuração transcorra com tranquilidade. Tenho a consciência absolutamente tranquila e, se chamado, prestarei todos os esclarecimentos necessários com total transparência, aguardando a luz da verdade. Douglas Schwartzman. A Mara Casares também se posicionou, ela deixou publicado em seu perfil lá no Instagram e diz o seguinte: quero me manifestar sobre esta situação. O áudio que circula foi tirado de contexto e traz uma conotação que não reflete a verdade dos fatos nem a minha intenção. Em nenhum momento houve benefício pessoal, não tive ganho próprio de nenhuma natureza. Minha consciência está absolutamente tranquila. É importante esclarecer que a conversa trazida no áudio contém expressões inadequadas. Reconheço isso. Essas falas, quando isoladas, não representam o real contexto da conversa, nem o propósito da ligação. A conversa teve como único objetivo resolver uma situação pontual entre terceiros, sempre pensando na proteção da instituição. Inclusive, foi solicitado que a ação fosse retirada justamente para preservar o São Paulo. Repudiu de forma veemente qualquer afirmativa ou insinuação sobre a existência de esquema de venda de ingressos. Essa narrativa não condiz com a realidade e será devidamente esclarecida e provada no momento oportuno. Continuando aqui, a próxima página diz o seguinte: lamento profundamente que uma conversa privada tenha ganhado âmbito público e sido compartilhada de forma distorcida. Diante desse cenário, pedi licença das atribuições voluntárias para me dedicar integralmente aos esclarecimentos necessários e não prejudicar a gestão. E afirmo, estou totalmente à disposição para quaisquer esclarecimentos, com tranquilidade, responsabilidade e compromisso com a verdade. Cara, com todo respeito, né, rapaziada, não tem como falar, sei lá, cara, que tem algo distorcido, né, que tirada do contexto, porque o áudio tá perfeito ali, o áudio tá completo, né, é um áudio longo, uma parada estranha, né, ela fala aqui com o intuito, né, e pediu licença das atribuições para não prejudicar a gestão. Será que de fato é isso aqui? Porque no áudio você vê ela muito preocupada com ela, né? O que vai acontecer com ela, porque o áudio diz que ela estava para ter coisas grandes no São Paulo, maior do que ela já tem hoje um cargo, né? Então, coisas maiores. Então, será que ela estava pensando de fato no São Paulo? Eu acho que o áudio deixa muito claro, não é um áudio de uma outra pessoa, são áudios dos envolvidos mesmo. Eu acho que está muito claro para todos nós, tá? Mas aí é a justificativa dela. Passando mais informações para vocês, rapaziada, segundo nossa apuração,
aconteceu uma reunião antes dessa publicação da matéria do Globo Esporte entre os seguintes envolvidos aí, ó. Márcio Carlomagno, Amara Casares, Douglas Schwartzman, Zé Eduardo Martins, que é da comunicação do São Paulo, Eduardo Toni, diretor de marketing do São Paulo, e o Casares. Então, o Casares, ele convocou essas pessoas porque ele já tinha o conhecimento que essa matéria que surgiu hoje iria cair na mídia, pela madrugada aí de hoje. Então, ontem mesmo, eles se reuniram e por isso que ambos ali, né, já tinham sido desligados dos seus respectivos cargos no São Paulo. Então, a matéria surgiu e o Douglas e a Mara já estavam afastados. Então, aparentemente, teve um alinhamento ali nessa reunião dos dois, né, que acabaram sendo afastados do São Paulo. Então, segundo a nossa apuração, não foi que eles pediram de livre e espontânea vontade, foi um alinhamento que aconteceu, teve uma reunião entre eles ali, né, e decidiram melhor deixar os dois afastados nesse momento. E lá no meu perfil do Instagram, se você ainda não me segue por lá, te convido também para seguir o Teclas lá, pessoal. Eu fiz essa seguinte publicação, tá? Sabe o que é mais grave? O áudio do esquema de camarote, matéria do GE, é de fevereiro. E desde lá, Júlio Casares vinha promovendo o Márcio Carlomagno como CEO de São Paulo, promovendo ele em eventos do clube, enaltecendo. Lembra aquele vídeo do Dedé lá no Social do São Paulo? Tá fraca as palmas, vamos aplaudir. Tipo, os caras querendo, né, colocar o Márcio Carlomagno em um patamar muito grande. E ele é citado nesse áudio, né, como que ele tivesse conhecimento do processo, né, meio que preocupado, queria acontecer e tal, né. Então, ele, como CEO do clube, né, uma pessoa que exerce um cargo importante, ele jamais deve estar envolvido em algo, e se ele tem o conhecimento de algo errado, ele tem que intervir, cara, e corrigir a situação, e não tentar amenizar e defender as pessoas que causaram ali um problema para elas. Você não pode defender. Você, como CEO da empresa, você vê um funcionário, uma pessoa fazendo coisa errada, você tem que o quê? Chamar lá o presidente, reunião e demissão. Simples assim. Só que aparentemente pelo áudio, no que percebemos, o Carlomagno tentou amenizar. Vocês estão resolvendo lá a questão, ele tendo conhecimento. E o próprio áudio diz, o Douglas, a parte que ele fala, né, que o caso chegou na presidência. Então o Casares, na nossa visão, ouvindo o áudio, ele tinha o conhecimento das coisas e não fez nada. E ele ficou o quê? Nesse meio tempo, promovendo o Márcio Carlomagno. Cara, é muita coisa errada e o São Paulo não vai sair do buraco enquanto não tirarem esses caras de lá. Então, ó, Casares, né, Amara, o Douglas, o Carlomagno, cara, não podem ficar no São Paulo. Não dá mais, cara. Não dá. E o cara é um CEO, o Casares promovendo, né, fazendo assim algo maravilhoso para o torcedor gostar dele e tal, fazendo uma campanha política para ele, para quem sabe fosse um presidente futuramente do clube. E em pouco tempo já acontece isso, cara. Olha que negócio bizarro. E se você observar, são todas as pessoas que o Casares colocam como pessoas de confiança dele. Pô, então o Casares, galera, ele é o maior culpado se você for olhar ao pé da letra. Porque ele que banca todo mundo lá dentro. Não colocam profissionais. Né? Mas enfim, quero saber a sua opinião, comenta aí. E para ter um impeachment do Casares, a situação precisa também se posicionar. Mostrar que estão indignados. Por enquanto eu não estou vendo. Estou vendo só a situação. Os conselheiros da situação, cara, eu estou vendo só a posição, no caso, não sei se eu falei errado. Então, o pessoal da situação precisa, cara, parar de ter rabo preso, irmão. Tem que pensar, em primeiro lugar, na instituição, no São Paulo. Será que eles estão pensando nisso? Só para complementar aqui, rapaziada, o Globo Esporte soltou uma informação que o São Paulo abre sindicâncias para apurar
casos de camarote citado em áudio de diretores. Então, o Douglas Schwartzman e a Mara Casares serão investigados internamente no clube. Veremos até que ponto isso vai chegar, tá, rapaziada? Mas isso aqui, cara, olha, eu acho que dessa vez vai acontecer coisas grandes do São Paulo. Vamos aguardar. Ficarei atento aqui para deixar vocês super atualizados. E o Casares, por enquanto, nada ainda, se esconde demais, é muito frouxo, né, cara? O Casares, olha, lamentável esse presidente, né? Veremos se vão conseguir arrancar ele de lá. Fechou? Tamo junto, esse é o vídeo e até a próxima. Valeu!